O programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis recebe hoje o Dr. Wilson Davis, o Dr. Jonathan Sky e o Dr. Regis Davis para falar um pouco a respeito desta visita ilustre que nós temos hoje, presidente da Academia Americana de Cirurgia Plástica Facial. Dr. Davis, em primeiro lugar, parabéns. Mais uma vez, a clínica Dr. Wilson Davis mostra a sua força, a sua importância na questão da cirurgia facial e sendo vanguarda na região e no Brasil também, sempre trazendo gente importante em congressos. Muitas pessoas, os nossos telespectadores não sabem, mas hoje Lajeado é um centro de referência. E eu gostaria que o senhor apresentasse o nosso convidado. Bom, o Dr. Jonathan Sykes, ele é professor da Davis University da Califórnia, e tem uma divisão na cidade de Sacramento. Ele é o diretor do Departamento de Cirurgia Plástica Facial. Mas ele é, sobretudo, uma autoridade mundial. Ele, cada mês, visita algum local do mundo por convite. E nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, ou pelo menos assim, de encontrá-lo pela primeira vez, num programa que foi feito na China, onde eu participei de uma missão, onde estava lá o Dr. Jonathan Sykes. Naquela ocasião nós o convidamos e agora ele se convidou para vir a Lajeado, né? Então é com muito orgulho que a gente tem a presença dele aqui. É uma coisa assim inusitada para essa cidade. Tem uma celebridade internacional em cirurgia plástica facial. Esse é o professor Dr. Jonathan Sykes. Regis, eu gostaria que pudesse dizer um pouco essa questão da satisfação que o Dr. Davis coloca em receber uma autoridade hoje mundial reconhecida na questão da cirurgia plástica facial. É uma situação, é uma honra a gente poder receber ele. Talvez a gente não, quem está de fora do meio não tenha noção da importância de alguém vir aqui em Lajeado, no sul do Brasil, alguém se deslocar de um país de primeiro mundo, com uma medicina de altíssimo padrão, sair de lá e vir para Lajeado. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para o professor, né? Por que ele veio aqui? Eu acho que isso desperta a curiosidade do pessoal. É interessante porque tanto o Dr. Davis como o Dr. Regis poderão ser os intérpretes, os nossos tradutores que nos ajudarão na entrevista. Então, a primeira pergunta pode fazer para ele. Por que ele está aqui? Professor, why Brazil? Why come to Lajeado? There are a few reasons. Number one, I really enjoy and love the people of Brazil, even though I apologize for not knowing Portuguese. Ele disse que há algumas razões, e uma delas é que ele gosta muito da população do Brasil, muito do povo brasileiro. Every time I come here, I love the spirit of the people. Toda vez que ele vem aqui, ele gosta muito do espírito do povo. And I really enjoy doing facial plastic surgery, and specifically doing cleft lip and palate surgery. Ele gosta muito da cirurgia plástica de face e principalmente da fissura, da cirurgia de fissura lábio-leporina. And the last reason is Wilson Davis is a dear friend of mine, and I would do anything for him. E a última razão é que o Dr. Davis é um grande amigo e ele faz muito por ele, dá tudo por ele. Eu tenho uma pergunta que não pode ser o próprio Dr. Wilson que faça, né? Mas a pergunta para o Dr. Jonathan é a respeito do que representa o Dr. Wilson Davis hoje neste cenário da cirurgia plástica facial. Professor, what is your opinion about Dr. Davis in the world scenery in this field? Well, Dr. Davis is respected for what he's done locally and what he's done internationally and what he's done throughout a long career of being at the top of his field. And he's taught many people and influenced the way they think and the way they operate and the way they help people. I'm here because I respect the way they help people. Okay. Ele comenta que o Dr. Davis é respeitado localmente, no país e internacionalmente. Ele difunde, é um difusor de ideias e ele está aqui porque isso representa muito. É muito importante estar aqui porque ele tem uma bagagem enorme. Não só a nível... He's taught many people throughout the world, and
And I really respect that he's done things for children, and I have a interest in my heart for children as well. E o Dr. Davis respeita muito a população infantil. Isso é uma coisa que ele tem um interesse bem grande dentro dele. Vamos para umas perguntas mais técnicas, Dr. Wilson Davis. Eu gostaria que o senhor trabalhasse com ele. Quais os tipos de cirurgia são possíveis hoje na face? Onde chegou a cirurgia e o que hoje é possível de fato se fazer? Well, he asked me that, knowing that you are on the top, you are an international professor. What do you think about the fascioplasty surgery? What do you think where we are? First of all, Brazil is highly respected internationally with the way they do facial plastic surgery, and certainly the people love the surgery themselves. But Brazil is, so that's what I would say first. Ele disse que o Brasil está no primeiro mundo também da cirurgia plástica facial e ele respeita muito isso. But second, Okay. From a philosophy, I don't consider myself on the top. I consider myself part of just the culture of sharing. I give to people and I learn from them my whole life. So it's a philosophy. Ele diz que da filosofia dele ele não se considera ser do topo do mundo. Ele tem um intercâmbio com o povo, com os colegas. Ele é muito modesto, né? Tempos atrás foi feita a primeira cirurgia total, transplante total, eu acho que foi realizado na França. Né? Isto é uma realidade, é algo que estará acontecendo daqui para frente. Quais as condições para que isto ocorra? Apenas questões de reparativas ou uma questão estética também vem por aí nesta transformação da face? Some times ago they did the first face transplantation. What do you think about this in terms of legal, some ethics, some moral aspects? What do you think about? What's your opinion? Interestingly, I flew here on Friday and arrived Saturday, and on Thursday I had a patient who we considered doing a face transplant at our university. Ele chegou aqui na sexta-feira, coincidentemente, veio aqui chegou em São Paulo na sexta, veio aqui no domingo, e na terça-feira ele tomou conhecimento dos resultados da primeira cirurgia de transplante de face na universidade dele, lá nos Estados Unidos. We read what other people are about from the middle of their face. That's where we understand it. And if that looks bad enough, and the people look like a monster, I think it warrants a face transplant. Ele disse que ele leu que o que o povo considerou sobre a parte média da face, que podia até ser um monstro na opinião do povo, mas na opinião deles foi um resultado fantástico, assim. Isso sob o ponto de vista assim, morfológico, mas ele ainda não respondeu as questões éticas e morais. Quer dizer que eu pergunte a ele? Eu gostaria, mas antes de perguntar a ele, necessariamente, eu quero passar para outra ponta com o Regis. Regis, acompanhando todo o trabalho que a clínica Dr. Wilson Davis tem feito nesta questão da cirurgia plástica, tu vês isto como uma realidade hoje impossível de falar de saúde sem que se fale de cirurgia plástica? Eu acho que estando bem fisicamente, estando bem, por que não, esteticamente, a saúde melhora. Então, não posso dizer que é impossível. Claro que sim, as pessoas podem ter saúde não estando bem esteticamente, mas pode agregar um valor, com certeza. Dr. Davis, o senhor acabou não tocando com ele a questão, ele não responde a questão ética ainda, mas a pergunta é bem complexa, o senhor sabe disso, o senhor é um estudioso a respeito, e eu gostaria que o senhor então tensionasse
para que nós pudéssemos ver esta questão ética na pós-modernidade. Um mundo muito estético, um mundo de muitas aparências. Quais são os limites destas cirurgias? Yeah. What do you think today, and when we talk the post-modernity, what do you think about aesthetic, considering that aesthetic can mean that it's part of the well-feeling, considering that it's healthy? Do you believe that aesthetic belongs to the feeling of the aesthetic? And what is the future? What is going the limits of this? Where is the end of Where's the end point? The society will determine where the end point is. But clearly, as a society, we are interested in attractiveness, in good appearance. That's part of why you have the job, right? Because you're a handsome guy. So. Ele diz que a sociedade que decide isso, mas a sociedade considera o aspecto da aparência e enfim, de parecer saudável uma coisa importante. Como tu, por exemplo, lidas com isso e é uma pessoa ligada nisso, né? Então, diz que os limites estão na sociedade. But clearly, anytime any society or group of people can take things too far, individuals can and all of society can, so they can put too much of an emphasis on attractiveness. And I think it has its role, but we should understand that it's not everything. Diz que os indivíduos é que põem os limites, né? E que há regras disso, mas quem põe os limites é o indivíduo, né? Uma outra questão, já que a regulagem, a questão deste controle ético é social, vem da sociedade, ela que estabelece, eu gostaria que o senhor tocasse com ele qual de fato é a necessidade de uma ciência que insista em ver melhorias em toda a realidade do corpo, em toda a realidade da aparência. Qual é a ciência? Qual a necessidade, o que de fato instiga para que o ser humano se torne cada vez melhor em sua aparência? É de fato uma necessidade, isto é uma condição humana, um desejo humano para que cada vez fique melhor, segundo padrões estabelecidos por essa própria sociedade? Well, he asked that he knows that the limits is by the individual thing, but he insists that you answer what is the limits. Is there a necessity of we take care of the aesthetic, and is there a science that they will take care of this specifically of aesthetic in terms of living and society? I think of it simply, and that is changing your aesthetics is a want, not a need, like wearing a nicer suit or getting your hair done nicer or wearing makeup. It's a want, it's not a need. But clearly, society wants these things. Ele disse que o aspecto é um desejo, mas não é uma necessidade. E que a sociedade exige, mas a sociedade decide, né? Quais são as maiores dificuldades hoje na questão da cirurgia facial? Quais são as questões que precisam ser superadas dentro deste campo da saúde? Well, what today is the difficult to do facial plastic surgery, and what is the limits of this? What do you think? What is your do you have problems doing facial plastic surgery? What it is? Yeah. I love doing facial plastic surgery, and I love changing function and appearance. I love that. But clearly, some patients want me to do some things which are not possible, want me to transform their mind, their heart. And really, when you change the appearance, you change only that.